Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12, vai dizer assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pelo que dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: porventura notaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que ele tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas então estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Versículo 12, ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você pode sentar, por gentileza, glorificando a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, iniciamos agora uma campanha que durará 7 semanas, mais precisamente 7 terças-feiras. Nós faremos um panorama completo acerca da vida de Jó. A cada semana trataremos detalhadamente sobre uma área específica em que Jó foi tentado pelo diabo e sofreu com a permissão de Deus durante um longo período da sua vida. Nesta noite, eu gostaria de lhe mostrar uma família coesa, uma família estável, uma família unida, cujo patriarca é elogiado pelo próprio Deus, aonde diz acerca de Jó no versículo 2, que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observe que
não é o diabo que chama a atenção de Deus acerca de Jó. É Deus, o próprio Deus, que chama a atenção do diabo acerca de Jó. Jó, ele era um homem tão íntegro, tão reto, que se tornou uma referência nas reuniões celestiais. Ele era um homem tão correto em suas decisões, em seus pensamentos, que se tornou um cartão postal de Deus. Tem observado o meu servo Jó? Dentre todos os habitantes da terra daquele tempo, Deus ele chama a atenção para um homem, ao qual o Senhor, com gozo em seu coração, diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Existem pensadores que defendem a ideia de que Jó seria um personagem novelesco, que a história de Jó não seria uma história de fato real. Existem historiadores que tratam a história de Jó como se fosse um conto, que não haja veracidade na sua realidade e na sua história. Cronologicamente, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. É o livro mais antigo que existe, mas fazendo uma leitura cuidadosa e detalhada, nós vamos perceber que a história de Jó é uma história real. Que Jó viveu, porventura, 3 gerações posteriores ao patriarca Abraão. O amigo de Jó, chamado Elifas ou Elifaz, ele é citado dentro da genealogia de Esaú, filho de Jacó. Não, irmão de Jacó, filho de Isaque. Então, Elifas seria, ou Elifaz, bisneto de Abraão. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 36, no versículo 4, como também em Gênesis 36, no versículo 15, aonde cita Elifaz como descendente de Abraão. Ele faz parte da genealogia bíblica, o que torna o livro de Jó um livro real. Vale a pena lembrar também que nós, cristãos, costumamos achar que os homens de Deus da Bíblia foram provados pela manhã, oraram pela tarde e que foram atendidos em seus pedidos à noite. E nós vamos avaliar nas próximas semanas que o sofrimento de Jó durou cerca de 7 a 10 anos. A provação que Jó levou foi uma provação que durou 10 anos em média para que ele começasse a recuperar aquilo que ele perdeu. Durante toda a escrita do seu livro, Satanás ele age na vida de Jó em 5 áreas específicas. E durante essas semanas nós vamos ver as 5 áreas em que o diabo atuou na vida de Jó e também o período em que Deus o restaurou. Sabemos que Deus deu o dobro de tudo aquilo que Jó possuía antes. Mas vamos relatar de maneira detalhada sobre cada área em que Satanás atuou na vida de Jó, atacou a sua vida, deixando marcas na sua história e na sua família. A primeira área que Satanás atua na vida de Jó é na vida financeira. Diga, vida financeira. A Bíblia vai dizer que Jó foi o homem
mais rico ou o maior dentre todos os homens do Oriente. A referência de Jó na Bíblia é como um homem muito poderoso. E a Bíblia detalha tudo aquilo que Jó possuía. Vai dizer que Jó possuía 7.000 ovelhas. O escritor tem o cuidado em dizer a quantidade de ovelhas que Jó possuía. Mas você pode chegar para mim, se você entender um pouco de gado, e falar: pastor, 7.000 ovelhas não deixa ninguém como o rei do gado. Existem empresários no Brasil que possuem mais de 10.000 cabeças de gado, mais de 50.000 cabeças de gado. Mas os historiadores vão dizer que essas ovelhas que Jó possuía, ela vestia com a sua lã os nobres do Oriente daquela época. O que nos leva a entender que possivelmente Jó foi um homem que possuía ou uma indústria têxtil de fabricação de tecidos daquele tempo, ou Jó fornecia matéria-prima para a produção de roupas daquele tempo. Alguns historiadores vão defender esta tese. A Bíblia vai dizer também que Jó possuía 3.000 camelos. Meus irmãos, ninguém tem 3.000 camelos para amarrar e deixar no quintal da sua casa. Naquele tempo, como também no dia de hoje, o camelo é o principal meio de transporte de passageiros no deserto. Nós estamos falando da região de Urs, estamos falando do extremo Oriente Médio. Naquele tempo, assim como hoje, são montanhas de areia que cortam desertos. A área desértica dessa região é muito grande. Jó então se coloca como um homem que fornecia transporte rodoviário do deserto naquele tempo, se tornando talvez o maior ou um dos maiores fornecedores ou um dos maiores homens empreendedores do comércio rodoviário daquele tempo. É a região do Ur dos Caldeus, extremo Oriente Médio. A Bíblia vai dizer também que Jó possuía 500 juntas de bois. Meus irmãos, ninguém faz junta de boi se não for para arar a terra. Se você pesquisar na internet, fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que uma junta de boi corresponde a 10 bois juntos. Ou seja, para arar a terra, se a Bíblia fala que Jó possuía 500 juntas de boi, significa que ele possuía 5.000 cabeças de gado apenas para arar a terra, para que desse espaço para o plantio. Meus irmãos, eu fui conversar com um empresário dessa área hoje à tarde, e eu perguntei a ele: uma junta de boi, quantos hectares de terra elas conseguem arar em um dia? E a resposta dele foi que 2 juntas de boi conseguem fazer o trabalho em 1 hectare de terra. 1 hectare de terra corresponde aproximadamente a 10 quilômetros. Meus irmãos, 500 juntas de boi, elas são suficientes, sem muito esforço, para arar 250 hectares de terra. Isso corresponde a aproximadamente 2.500 quilômetros de terra. Meus irmãos, eu estou falando da distância de Feira de Santana ao Rio Grande do Sul. Esse era o tamanho médio das terras que Jó possuía.
Talvez daí venha o nome maior homem do Oriente. Jó possuía sobre o seu domínio a quantidade de terras que é maior a muitos países. Nos dias de hoje, imagine naquele tempo. Se Jó ele fosse visitar todas as suas terras, foi feito um estudo, ele demoraria cerca de 2 anos e meio naquele tempo para conseguir ver todas as terras que ele possuía. Estamos falando do maior homem de todo o Oriente. A Bíblia vai dizer que Jó possuía também 500 jumentas. Eu fui pregar no Piauí há um tempo atrás, e quando eu estive no Piauí, teve um irmão que falou: pastor, eu não consigo entender a história de Jó. Eu não consigo compreender. Eu falei: qual é a sua questão? Ele disse: pastor, a Bíblia fala que Jó era rico e possuía 500 jumentas. Pastor, jumento aqui sorri para a gente toda hora no meio da rua. Tem jumento na rua para a gente fazer o que a gente quiser. 500 jumentas não deixa ninguém rico, não deixa ninguém tão próspero. Meus irmãos, o termo 500 jumentas, descrito no livro de Jó, é literalmente falando sobre mulas brancas. As mulas brancas, elas eram utilizadas no Oriente Médio naquele tempo para o transporte de mercadorias. Ou seja, essas 500 mulas brancas faziam de Jó um empreendedor também no transporte de mercadorias no deserto. Eu estou falando com vocês de um homem com uma mentalidade superior ao tempo em que vivia. Jó, ele não trabalhava apenas na área de indústria têxtil, não apenas na área agropecuária, não apenas no cultivo. Ele era um empresário naquele tempo à frente da sua geração. Ele era um homem que comprava e possuía terras em grande escala. Um grande empreendedor daqueles dias. A estrutura financeira de Jó, ela era poderosa. Resumindo para você, Jó seria, porventura, o maior produtor de lã de todo o Oriente, possuindo cerca de 7.000 ovelhas para a indústria têxtil. Jó, ele possuía o maior transporte de passageiros, possivelmente daquele tempo, onde a Bíblia vai dizer que Jó possuía 7.000 camelos. Gente, conta de 1 até 100 aí para você ver como demora. Agora conta até 7.000. 7.000 camelos para o transporte de passageiros. A Bíblia vai dizer que possivelmente Jó seria o maior agricultor daquele Oriente, possuindo 500 juntas de bois para arar a terra, cerca de 2.500 quilômetros de terra para ser arada. Isso é muito chão, gente. Ele talvez fosse o maior transportador de cargas através das suas 500 mulas brancas, descritas na Bíblia, em nossa tradução, como jumentas. Jó, sem dúvida nenhuma, financeiramente, era o maior homem de todo o Oriente Médio. Não possuía naquele tempo um homem mais poderoso do que Jó. E a primeira área que o diabo vai agir na vida de Jó, a Bíblia fala que é na sua vida financeira. Meus irmãos, de repente, toda a estrutura financeira da vida de Jó desabou. Satanás investe pesado na vida financeira de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo quanto possuía. Todas as suas terras. Meu irmão, uma crise financeira, ela mexe com a estrutura familiar.
Uma crise financeira, ela levanta brigas e confusões entre casais. Na nossa última reunião, no nosso último culto da rede de casais, eu trouxe uma informação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aonde diz que 63% dos divórcios no Brasil está relacionado a uma crise financeira. 63%, mais da metade dos divórcios do Brasil são relacionados a uma crise financeira. A crise financeira, ela mexe com a autoestima de qualquer pessoa. Uma crise financeira, ela desestabiliza as pessoas emocionalmente, leva muitos homens a suicídio, leva muitos homens, mulheres, a depressão, gera um estado de estresse violento na família, paralisa as emoções. Essa foi a primeira área de atuação de Satanás na vida de Jó. A segunda área de atuação de Satanás na vida de Jó é na sua paternidade. Jó mexe com os seus filhos. Meus irmãos, não desmerecendo ou desfazendo do amor daqueles que têm aos animais. Amém? Enquanto você perde vacas, meus irmãos, enquanto você perde jumentas, enquanto você perde camelos, você vai fazendo as contas. Aqueles animais não possuíam nenhum vínculo emocional com Jó. Eram animais que eram utilizados para o trabalho. Então Jó, ele faz as contas. Jó, ele calcula. Não se pode comparar a perda de animais com a perda de filhos. Certo tempo, em Jó capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer que um mensageiro chega à casa de Jó e vai dizer: os teus 10 filhos banqueteavam na casa do irmão mais velho. Quando veio um redemoinho, diga redemoinho, e matou seus 10 filhos de uma só vez. Eu conversei com um homem que perdeu um filho de 7 anos de idade para o câncer. Um menino. Ele disse para mim: pastor Felipe, é como se alguém abrisse a minha caixa torácica sem anestesia, arrancasse o meu coração, esmagasse o coração. Eu sentia a dor, mas eu não morria. Eu estou falando de um homem que perdeu 10 filhos de uma só vez. São 10 caixões em um dia. Para quem é pai e quem é mãe, sabe o valor e o amor que se tem por um filho. Jó, a Bíblia vai dizer que ele perdeu seus 10 filhos de uma só vez. E existem alguns irmãos que vão entender de maneira equivocada o momento que vai dizer que Jó prostrou-se, porque vai dizer na sequência do texto que Jó se prostrou e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra prostrar-se que está no texto aí, não significa que Jó se redobrou e adorou a Deus. Não é um sinal de adoração. O prostrar-se no original do texto quer dizer que Jó literalmente caiu. Meus irmãos, Jó desmaiou. Jó não aguentou a notícia que chegou com o mensageiro. O mensageiro, no momento que dá a notícia a Jó, Jó não consegue ter força nas suas pernas, nos seus pés,
e ele desmaia. Jó cai, Jó perde a consciência. E quando porventura alguém se aproxima de Jó e diz: Jó, desperta, e quando ele desperta, a Bíblia vai dizer que ele nesse momento diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não é um sentimento de gratidão, mas Jó nos ensina uma grande lição nesse momento. A lição é: mesmo em meio à dor, não esqueça de quem Deus é na sua vida. Mesmo em meio ao seu maior sofrimento, não esqueça o que Deus representa na sua vida. Se você está enfrentando alguma tempestade, alguma crise, você não pode esquecer o que Deus representa a você no meio da sua crise. Você não vê Jó murmurar, você não vê Jó questionar porque Deus fez. O motivo que Deus levou os seus 10 filhos, simplesmente a Bíblia vai dizer que Jó diz: o Senhor que me deu tudo que eu tenho, e o Senhor decidiu tomar, e eu louvarei ao Senhor na tristeza, como eu louvo ao Senhor na alegria, eu louvo ao Senhor na fartura, como eu louvo ao Senhor quando eu não tenho nada. Eu louvo a Deus independente da circunstância, eu louvo a Deus independente do que sobrevenha à minha vida. Mas estamos falando, meus irmãos, da perca de 10 filhos de uma só vez. São 10 meninos que se perderam em uma vez. A terceira área que o diabo atua na vida de Jó é na sua saúde. Isso vai estar relatado lá no capítulo 2 do livro. A Bíblia vai dizer que Jó é ferido por úlceras e por tumores purulentos. Uma junta médica norte-americana fez um estudo para tentar entender qual seria a doença que Jó teve naqueles dias. E foi constatado que Jó possuía uma doença rara que era chamada de furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó foi totalmente tomado por tumores purulentos. No capítulo 6, a Bíblia vai dizer que até dentro da boca de Jó existiam tumores. Ele vai dizer: a comida tornou-se amarga ao meu paladar. No capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Jó faz uma análise familiar. Ele diz: o meu hálito tornou-se repugnante à minha mulher. Tamanho sofrimento que Jó estava ali sofrendo. O corpo de Jó estava ferido. A Bíblia vai dizer que o corpo de Jó estava apodrecendo. No capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Jó, ele pega um turvão ou um caco de telha para se coçar, para começar a se coçar. A ciência vai comprovar que a furunculose estafilocócica generalizada, ela causa um enfraquecimento das cartilagens. Isso significa que Jó perdeu as suas unhas. É por isso que ele pega o caco de telha para se coçar. É possível que o nariz e as orelhas de Jó se desfiguravam. Ele ficou irreconhecível. Jó, ele cheirava mal. Jó, ele não tinha mais uma boa aparência. Ele era um homem em estado crítico de saúde. Todos aqueles que olhassem para Jó diziam: esse homem está em fase terminal na vida. Não tem como esse homem não estar em fase terminal. A religião talvez dissesse para ele: você está assim porque você pecou contra Deus.
A teologia da prosperidade diria: você só pode estar debaixo de uma maldição. Essa doença só pode ser uma maldição. E o que é que a Bíblia diz? Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabe o que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que os justos também sofrem crises. Que você enxergar alguém enfrentando uma tempestade não é sinal que aquela pessoa cometeu um erro ou um pecado. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Se você está sendo atacado na sua área financeira, talvez você esteja com seus filhos debaixo de um ataque demoníaco. Talvez a sua família está enfrentando enfermidades em sequência. Essas são abordagens que caracterizam aquilo que Jó atravessou. São ferramentas que o diabo muitas vezes utiliza para enfraquecer a sua fé. São ferramentas que o diabo utiliza para fazer você desistir do propósito de Deus para a tua vida. Mas levanta a tua mão para eu profetizar nessa noite. Não importa a turbulência que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da crise que você esteja atravessando, não importa se sua vida financeira está desestruturada, olhe um anjo de Deus sendo enviado para te dar uma resposta. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá paralisia. Deus vai alargar a tua tenda, o dia do despojo da tua guerra é chegado e você cantará o hino de vitória. Você pode dizer aleluia, aplaudir ao Senhor. A primeira área então que Jó foi atacado foi na sua área financeira. A segunda área que Jó foi atacado foi com os seus filhos. A terceira área que Jó foi atacado foi na sua saúde. Anota aí a quarta área de atuação em que o diabo tentou neutralizar o agir de Deus na vida de Jó. Jó, ele sofreu uma crise no seu casamento. O casamento de Jó entra em crise. A mulher de Jó está dentro de um cenário de um filme de terror. Ela casou-se, era esposa do maior homem de todo o Oriente. Ela se casou com um homem referência, um homem que era bem visto por todos. Todos admiravam a vida de Jó. Todos respeitavam o poder que Deus colocou sobre a vida de Jó. E agora ela estava casada com um homem moribundo. Com um homem que estava apodrecendo. Ei, eu estou falando de uma mãe que sepultou 10 filhos de uma só vez. E está com seu casamento desorganizado. Deixa eu lembrar uma coisa a você. Deus não avisou nada a Jó. Deus não disse a Jó: olha, Jó, fica tranquilo, que eu vou te provar por um tempo, eu vou permitir que Satanás toque na sua vida, que ele toque naquilo que você possui, que ele mexa na sua estrutura física, que ele mexa na sua estrutura emocional, mas depois eu vou te restituir em dobro. Então segura firme, fica tranquilo. A mulher de Jó não recebeu nenhum profeta em casa dizendo: eu estou contigo no meio da crise. A mulher de Jó não teve nenhuma amiga para dizer: fica aqui em casa por um tempo, eu vou cuidar de você e vou te ajudar. Jó não teve nenhum consolo de Deus. Jó não teve nenhum recado de Deus naquele tempo para segurar as forças. Deus não avisou nada. A fé de Jó estava sendo provada. A fidelidade estava sendo provada. Ei, tem gente perdendo a guerra porque não está vencendo a luta da fidelidade.
O primeiro princípio que o homem quebra para que tenha uma destruição na área financeira é a infidelidade. O primeiro princípio que o homem quebra para ter uma destruição no seu casamento é a infidelidade. O primeiro princípio que faz a sua saúde ser abalada não é a velhice, porque eu conheço muitos idosos que são saudáveis e que morrem de boa velhice sem sentir dor. É a infidelidade que quebra o protocolo de honra sobre a sua vida. Os infiéis padecem, os infiéis sofrem. Existe uma passagem que eu já vi muitos pregadores bater muito forte na mulher de Jó. É uma frase que creio que todos vocês que estão aqui, você que está assistindo esse vídeo, vai saber. Amaldiçoa o teu Deus e morre. No capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer: Jó, você ainda teme a Deus debalde? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí no versículo 10, Jó vai dizer assim para ela: como fala uma louca, falas tu. Essa é a nossa tradução. Mas a palavra louca na nossa tradução está um pouco equivocada, meus irmãos. A palavra louco no original quer dizer Nabal. O louco é aquele que é considerado o homem que não teme a Deus. E a palavra da tradução original é Nebalote e não Nabal. É uma transliteração da palavra Nabal, quer dizer Nebalote. E Nebalote quer dizer se comportar como louco, agir como alguém que está cometendo uma loucura. O que Jó quis dizer para sua esposa naquele momento é: você perdeu o seu juízo, você perdeu a sua fé. O que Jó estava dizendo para sua esposa, a resposta que Jó deu à sua esposa naquele momento é: você está agindo como alguém que não acredita em Deus. Você está agindo como alguém que não tem fé suficiente para vencer as guerras. Você está agindo como alguém que age com impiedade, alguém que é ímpio, alguém que não tem a firmeza das suas decisões, na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. No meio de uma tempestade, o homem está moribundo, o homem perdeu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, perdeu todos os seus 10 filhos, quando a sua esposa disse para ele: meu filho, para desse sofrimento, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu vou falar sobre isso agora. Jó fala: você está agindo como louca, você não pode perder a sua fé. Jó está dando mais uma lição para a gente, no meio da crise, no momento mais crítico, seu casamento em guerra, a guerra estava feita, tudo temia para que ele fosse um fracassado, um derrotado, tudo estava culminando para que ele se tornasse um defunto nos próximos dias, quando ele chega para a mulher e fala: eu não deixo de acreditar que Deus está no controle dessa situação, eu não deixo de crer que ainda no meio dessa crise haverá uma resposta de milagre na minha direção. Levanta a tua mão, não haverá mais crise na tua vida. Deus está te trazendo hoje aqui para dizer: o tempo de sofrimento se encerra agora. Eu vou abrir uma nova porta sobre a tua vida. Se você crê nisso, celebre ao Senhor e faça alguma coisa em nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero lembrar você que naquele tempo o conceito para a vida eterna, para a morte, era diferente do que tem-se no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles não acreditavam em vida eterna. Salmo, no capítulo 6, no versículo 5, Davi vai dizer assim: a minha alma não te louvará na sepultura. Eles acreditavam que depois que morria, acabava a história ali.
Eles pensavam que não existia vida após a morte. Todo o Antigo Testamento não recebe essa revelação. Não recebe a revelação do que acontece depois que a gente morre. O conceito de vida eterna, ele só passa a ter valor, só passa a ter importância a partir do momento que Jesus chega, a partir do momento que Jesus aparece. O que é que a mulher de Jó estava querendo dizer para Jó naquele momento? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele quer dizer o que com isso? Ela quis dizer: Jó, para de sofrer. Você está lutando contra algo que não tem como resolver. Você está combatendo coisas que você não terá resposta. Chegou um momento no capítulo 29, que Jó vai dizer assim: procuro aquela que alegrava a minha casa, e já não encontro mais. A mulher de Jó não suportou aquele sofrimento. Além de tudo agora, sem ter culpa de nada, sem ter feito nada errado, aquele homem estava sozinho. Jó, ele perdeu o seu casamento, meus irmãos. A última área que o diabo tenta neutralizar a força de Jó é na sua aliança, na sua amizade, seus amigos. E sinceramente, para piorar a história, os amigos de Jó aparecem. Mas a tentativa, naquele momento, a tentativa dos amigos de Jó era tirar ele daquele cativeiro. A Bíblia vai dizer que quando eles avistam Jó de longe, sentado em cima de um monturo, eles decidem fazer algo que a tradição daqueles dias resolvia. Havia uma tradição no Oriente em que dizia que 7 dias de jejum absoluto fazia com que qualquer problema da vida fosse resolvido. É por isso que quando os amigos de Jó eles chegam, eles não dão uma palavra sequer por 7 dias. Durante 7 dias, a Bíblia vai dizer que os amigos de Jó, que são 4 amigos, eles se aproximam, mas não dizem nada. Porque eles acreditavam que se eles fizessem 7 dias de jejum, Jó voltaria à sua vida normal, porque eles cumpriam com aquilo que no Oriente eles acreditavam que venceria qualquer tipo de crise. Mas aí quando eles veem que 7 dias depois, Jó continuava cheirando mal, continuava com seu semblante caído, o primeiro amigo olha para Jó e diz assim: você pecou. Você só pode ter pecado. O segundo amigo olha para ele e diz assim: você se orgulhou, e por conta disso Deus está te humilhando. Eu estou falando dos amigos. O terceiro amigo olha para Jó e fala assim: você cobiçou a mulher do próximo, e por conta disso Deus está te punindo. Sabe qual é a verdade? Quando entramos em crise, em vez de ajuda, só encontramos acusações. É muito raro no meio da tempestade alguém falar assim: me dá a tua mão que eu vou te ajudar a subir. É raro encontrarmos pessoas que nos apoiam, que nos ajudam quando estamos errados. Porque erramos, meus irmãos. Uma hora ou outra, você vai falhar em alguma área da sua vida.
E você precisa prestar atenção em quem te ajuda a levantar no meio da crise que você atravessa. Para que no momento que tudo se resolver, você lembrar de quem não soltou a sua mão no meio da guerra. Sabe qual é a verdade? Um soldado, quando ele é ferido em campo de batalha, ele se torna vulnerável. Porque quando ele recebe um tiro, ele não vai ter mais a mesma mobilidade. Ele está ferido. E pessoas feridas, elas perdem a mobilidade. Elas perdem a alegria. E se um ferido se encontra com outro ferido, a competição de sofrimento começa. Olha para mim. Reclama não. Agradece. Sofrimentos, eles fazem parte do tratamento. Se Deus não te amasse, Ele permitia que você continuasse no erro. Ele permitiria que você não descobrisse o que está fazendo de errado. Quando você é exposto no meio de uma crise, por um erro que você cometeu, é a maior prova do cuidado de Deus pela tua vida. Porque é a única maneira que Ele encontra de você voltar atrás. Enquanto você insiste no que é errado, você não experimenta do melhor que Deus tem reservado para a sua vida. Os murros que você tem dado na ponta de faca são culpa sua, que está insistindo em coisas que Deus disse não. Deus já falou. Deus já deu sinais. Você já percebeu que foi Deus, mas você não consegue abrir mão. Sabe por quê? Porque você amou o que é errado. Se apaixonou pelo erro. Abraçou e gostou do que não tem valor para Deus. E a partir daí, olha para mim. A partir daí, os seus passos que eram certos se tornaram passos cegos. A sua visão se perdeu. As escamas dos teus olhos, Deus está tirando agora aqui. Para que você perceba que voltar atrás é o melhor caminho para você recomeçar nessa noite. Um amigo de Jó olha para ele e fala: você pecou. Isso só pode ser pecado. Outro amigo chega para ele e fala: isso é uma maldição. Você só pode estar maldito. O outro olha: você era orgulhoso demais. É por isso que você caiu. Meus irmãos, do capítulo 4 até o capítulo 38, vai representar uma discussão de Jó se defendendo das acusações dos seus amigos. 90% do livro de Jó é ele dizendo: eu não fiz nada. E os seus amigos dizendo: você está em pecado. Cuidado com quem você chama de amigo. Jó tem 4 amigos. O primeiro amigo é chamado de Elifaz, ou Elifaz. O segundo é chamado de Zofar. O terceiro é chamado de Bildade. E o quarto amigo é chamado de Eliú. Eliú, dentre os amigos de Jó, ele é o mais jovem. Ele é o mais novo. E havia uma tradição também oriental que, enquanto os mais velhos estão com a palavra, o mais novo se cala. O mais novo só tem autorização para falar
depois que o mais velho silencia. Enquanto isso não acontece, ele tem que permanecer calado. Elifas ou Elifaz, que é o mais velho, ele discute com Jó no campo da religião. Bildade, ele discute com Jó no campo da filosofia, dentro do campus filosófico. Zofar, ele discute com Jó dentro do campo sociológico, aspectos sociais que levaram ele àquela situação. Já Eliú, quando ele toma a sua palavra, Eliú não discute. Eliú chega para Jó e fala: Jó, eu só vim aqui para te dizer uma coisa: Deus sempre tem razão. Vão ter amigos cruéis, mas aquele que ninguém dá importância nem dá fala, vai ser a boca de Deus para salvar a sua vida. No meio dessa discussão, meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é um romance. A Bíblia não é um conto de fadas. Muitas vezes nós gostamos de fazer da Bíblia um romance, tornando Jó um personagem infalível. Como costumamos dizer, Jó, ele não errou hora nenhuma. Jó, ele não falhou hora nenhuma. Costumamos dizer que Jó, ele não murmurou. É ou não é verdade? Nós aprendemos a dizer que Jó, ele não falha. Aprendemos a dizer que Jó, ele não reclamou hora nenhuma. E ao longo do livro de Jó, meus irmãos, por 33 vezes, Jó vai questionar a Deus, dizendo: por que que isso está acontecendo comigo? Por 31 vezes, Jó vai apresentar queixas amargas acerca da sua vida. Por 5 vezes, a Bíblia vai dizer que Jó chora copiosamente de saudade dos seus filhos. No capítulo 29, no versículo 4 e 5, a Bíblia vai dizer assim: a minha face está inchada de chorar a ausência daqueles que rodeavam a minha mesa. Vai dizer que Jó estava chorando com saudade dos seus filhos, é quem rodeia a mesa. Tem um momento no capítulo 33 que Jó literalmente chama Deus para o braço. Literalmente Jó chama Deus para um embate físico. Ele vai dizer assim: se o Todo-Poderoso viesse a mim, ele não teria me atingido. Jó está no pleno momento de sua frustração total. Agora eu vou caminhar para concluir a mensagem dessa noite. E eu vou falar sobre a restauração da vida de Jó. Chegou o momento de Deus restaurar a sua vida aqui também, meu irmão. No resumo de tudo, Jó, ele enfrentou 5 ataques, que durou 10 anos. Ataque na sua vida financeira, ataque contra os seus filhos, ataque na sua saúde, ataque no seu casamento e ataque dos seus amigos. No capítulo de número 38, Jó está perto de morrer, meus irmãos. Já está começando a desfalecer. Estava sentado em cima de um monturo, aguardando a sua morte, quando surge do nada um redemoinho. E Deus estava no redemoinho. Lembra aqui para mim, o que foi que matou os filhos de Jó? O quê? E Deus apareceu a ele aonde? Por que é que Deus aparece dentro de um redemoinho? Porque Deus, ele vai começar a agir na sua vida a partir da sua maior dor. Deus, ele vai começar a restaurar a sua vida a partir do lugar onde te machuca mais.
A intenção de Deus é tratar a tua vida por completo, mas aonde você é mais fraco, Ele vai te fazer mais forte. No momento que você permitiu agir de Deus, agir na sua vida, a presença de Deus tomar o controle da situação, aquilo que é motivo de fraqueza vai ser a ferramenta que Deus vai usar como fortaleza para aumentar as forças e neutralizar o agir do diabo sobre a tua vida. Quando Deus ele aparece no meio do redemoinho em Jó capítulo 38, a Bíblia vai dizer: Jó, levanta-te, cinge os teus lombos de toda a tua força. É como se Deus estivesse dizendo: você não queria um tete-a-tete comigo? Você não me chamou para uma discussão? Você não me procurou? Você não me perguntou mais de 30 vezes por que de tudo? Então levanta, junta toda a tua força agora, que nós vamos entrar em um embate. Eu pergunto, Jó, e a partir de agora você responde. E Deus então faz as perguntas a Jó. Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó, não sei, eu não sabia nem que tinha alicerce na terra. Onde é que você estava, Jó, quando eu lancei as colunas de sustentação da terra? Desde quando começaram os teus dias, você deu ordem alguma vez para a madrugada vir? Não, eu não. Em alguma vez, Jó, você deu ordem para que o sol viesse a nascer? Não, não compete a mim saber sobre isso. Então me responde essa, Jó: por acaso você entrou no mais profundo do mar e passeou pelas portas do abismo? Não. Então me responde essa agora, Jó: Jó, aonde mora a luz? Qual é o endereço da luz? Não sei dizer. Então me diga, Jó, quanto às trevas, aonde é que é o seu lugar? Também não sei dizer. Jó, me responde essa então: qual é o peso do vento? Eu não sei dizer. 56 perguntas Deus fez a Jó. Jó não soube responder nenhuma. É quando Deus toma a palavra e diz mais uma vez assim: Jó, deixa então eu me apresentar a você. Eu chamo os raios pelo nome, e eles se apresentam a mim e dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu digo aos ventos: venham, e eles vêm. Eu digo: parem, e eles congelam com o sopro da minha boca. O que é que Deus quer dizer com isso a Jó? Deus está dizendo o que vai dizer para você agora também: eu estou no controle da tua vida. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta, eu estou no controle dessa circunstância. Você não consegue ver a saída, você não consegue enxergar o fim, mas eu coordeno todas as coisas e eu tenho o dia certo para colocar o fim nessa história que você acha que não haverá. No capítulo 42, Deus chega para Jó e fala assim: agora fica parado, Jó, aqui, que eu vou ali conversar com os seus amigos. Ao contrário de tudo que a gente pensa, o processo de restauração na vida de Jó não vai começar pelo primeiro ponto que ele foi afligido. Qual foi o primeiro ponto que o diabo afligiu a Jó? A vida financeira. Por que é que Deus não vai agir com Jó a partir da vida financeira, se era isso que ele começou a agir? Sabe por quê?
Porque a sua vida financeira não é prioridade para Deus. Quando Deus ele for restaurar a tua vida, não é a tua vida financeira que vai ser a prioridade de Deus. Deus ele não vai agir da maneira que você deseja. Ele maneja a sua vida da maneira que ele acredita que vai trazer você de volta para perto dele. Então, por onde é, pastor, que Deus começa o processo de restauração da vida de Jó? Como eu falei no capítulo 42, ele fala: Jó, fique aí, que eu vou ali conversar com seus amigos. Vê o versículo 7 que vai dizer, Jó capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o temamita: eu estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Presta atenção aqui. Quantos são os amigos de Jó? A Bíblia está dizendo aqui que Deus fala com Elifaz, indignado com você e com seus 2 amigos. Então soma 3 pessoas, e não 4. São 4 amigos que Jó tem. Por que é que Deus só repreende 3? Porque o mais novo, Eliú, ele não acusou a Jó. O mais novo, quando ele teve o direito da palavra, ele disse: ei, Jó, eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia o porquê, mas uma coisa eu posso dizer: Deus está no controle de tudo. Da onde você menos espera, é aonde você vai ter a melhor resposta. A resposta vai vir do lugar que você nem faz ideia que pode vir. No versículo 8, Deus continua dizendo: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Ei, qual é a primeira área que Deus começa a restaurar na vida de Jó? O seu sacerdócio, a sua autoridade. As pessoas vão olhar para você diferente. Aleluia. Quem te discrimina vai ter que receber e respeitar o que Deus fez na tua vida. O respeito das pessoas por você não vai vir pela tua arrogância, não vai vir pelo teu desejo de vingança. Olha para mim, você não vai se vingar de ninguém. Você não vai apertar as mãos e celebrar. Aquela música que canta assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, não leva isso para o coração. Não se alegre quando alguém sofre por tua causa, mesmo que o que você tenha seja uma vitória. Isso não é certo. Não celebre o sofrimento de quem quer que seja, mesmo que aquela pessoa não seja agradável ao seu coração. Aprenda a silenciar no meio da crise. Aprenda a ouvir a voz de Deus no meio do tormento. Ele aparece no meio do redemoinho, é no meio da confusão. Quando você pensa que não vai ter resposta, Deus aparece e fala: eu vou falar com você agora. E você não vai ter resposta para me dar. Toda vez que Deus falar contigo, você não vai ter como responder. Eita, meu Deus. Você pede Deus por quê? Porque 33 vezes Jó perguntando por quê, por quê. E quando Deus deu a resposta, ele não soube responder. Sabe o que quer isso dizer? Nunca o controle vai estar na tua mão.
Enquanto você quer, pela força do seu braço, você não alcança aquilo que está na boca de Deus. Fique em pé, por favor. Sabe o que pode ter quebrado o seu processo com Deus? Aquilo que eu falei no início desse culto. Infidelidade. A sua infidelidade rompeu a porta de acesso do milagre. Quando você se torna infiel, Deus vai mexer nas tuas finanças, no seu convívio familiar com seus filhos, no seu casamento, nos seus vínculos de amizade. Vai mexer. Sabe por quê? Sabe por que Deus vai mexer? Porque te ama. Sabe por que essa crise na sua vida? Amor. Essa tempestade que você atravessa não é só o dedo de Deus, é a presença de Deus tomando todo o controle da situação. E você precisa aprender a confiar em Deus nos tempos de crise, nos tempos em que o silêncio é a maior resposta. Jó estava no capítulo 38, sentado em um monturo, com um caco de telha na mão, porque não tinha mais cartilagens. Ele se coçava e esperava a sua morte. Ei, pode ser que você não espera mais nada. Pode ser que você não tem força nem para milagre mais chegar. Deus está me colocando como alguém nessa noite para te falar: eu estou no controle dessa situação. Eu estou no controle da tua vida. Eu não vou permitir que você fraqueje nas suas escolhas, porque eu sou o teu pai, eu sou o teu dono. Eu te comprei com preço de sangue. Você é valioso para mim. Você é importante na minha vida. Deus, Ele valoriza você. Deus, Ele valoriza a história que está sendo construída no teu coração. Você não é fruto de um mero acaso, você não é fruto de uma discórdia, você não é fruto de um acidente, você é fruto da vontade de Deus de trazer você. Você vai vencer sim. Para de acreditar na boca do diabo e passa a confiar na boca de Deus, que está dizendo: eu vou construir algo novo na tua vida. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou estar contigo. Não vou abandonar você. Levanta a tua mão. Existe uma porta de milagre sendo aberta para a tua vida hoje. Existe uma resposta de milagre chegando para a tua vida hoje.